fui ao Mineirão hoje mais cedo. Para assistir Cruzeiro e Lanús. O que eu projetava do Cruzeiro? Eu projetava do Cruzeiro, e aí entrando nas comparações, que o rival fez ontem pudesse inspirar, de fazer um jogo perto da excelência, que era um jogo de um aspecto defensivo com eficiência, como a gente assistiu no Atlético contra o River, de um meia ou de um meio campo que conseguisse criar, até porque quando a escalação saiu e o Matheus Henrique por ali, que me pegou de surpresa, eu pensei, caramba, isso é uma ótima notícia, né? Uma excepcional notícia, porque você tem o Matheus Pereira ali, o Barrial em campo, falei, bom, é um meio campo interessante, embora o Wallace estava por ali, etc e tal. Falta o cara que é o Romero, e daqui a pouco nós vamos mais uma vez entrar na questão das comparações, tá? Então eu vendo a escalação do Cruzeiro contra o Lanús, que é um time fraco, eu falei, a minha projeção é pelo menos uns 2-0. Pelo menos uns 2-0. O Cruzeiro construir para uma vitória mínima de 2-0. E aí a bola começa a rolar, e aí eu começo a prestar muita atenção, porque são quase 58 mil pessoas, se é que não tinha mais, né? Porque tem os que pagam e os que não pagam, acho que mais de 58 mil pessoas ali, quase 60 mil pessoas no Mineirão, um clima altamente favorável ao Cruzeiro, por razões óbvias, mas um jogo que não empurrava, cara, sabe? Um jogo que não fazia o estádio pulsar, embora a torcida tentava empurrar e tal, mas olhava para o campo, via um Cruzeiro numa palmolice desgraçada, um time pálido, sabe, um time pálido, um time sem alma. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, porra, teve uma bola assim que ela foi metida do lado esquerdo, à esquerda das cabines de rádio ali, ela foi metida para o Matheus Pereira, o Matheus Pereira veio, era um lance de perigo, a torcida, todo mundo estava de pé. O Matheus Pereira assim, cara, uma displicência abissal, um negócio assustador. Ele deu um traquezinho na bola, a bola pegou ali do lado ali de fora da rede. Aí o Mineirão vaiou, os caras ficaram putos, o torcedor ficou puto, xingou pra cacete. E o torcedor tá errado. O torcedor tá errado? Não tá. Não tá porque ele viu jogador entrar em campo e resolver lá contra o River, ele viu os caras, quer dizer, viu depois, né? Os caras do Botafogo resolverem. E cadê as referências do Cruzeiro, cara? Cadê o Wallace para entrar em forma e responder exatamente na mesma proporção daquela projeção que todos nós fizemos aqui quando o nome dele foi anunciado? O Matheus Henrique é um jogador importante, um motorzinho, joga demais, mas ele sozinho também não vai fazer milagre. E cadê o Matheus Pereira, o 10, Matheus Pereira, para pegar e resolver o jogo? E dar aquele passe, aquela assistência que põe o cara na cara do gol e o cara define, para ele fazer, para ele resolver, o Barreal fazer o que a gente esperava dele também, em outras apresentações que chamaram a atenção de todos que estavam no Mineirão e a nossa da imprensa. Então cadê, velho? Cadê esse time com tesão no jogo? Ah, você acha que futebol é só isso? Não, mas sem isso não há futebol. Vocês acham, eu estava até conversando com o pessoal lá, onde eu estava assistindo o jogo, vocês acham que a torcida do Cruzeiro tem um carinho especial pelo Romero? Por quê? Porque ele é um craque? Porque joga de fraque e cartola? Claro que não. Porque o Romero entrega dentro de campo aquilo que faltou ao Cruzeiro contra o Lanús. Que é punch, cara. Que é entrega, que é determinação, que é querer, que é com vontade. Eu olhava para um Cruzeiro deprimente, cara. Sabe, você vendo aquele jogo, eu falei, pô, é isso? É só isso? E eu falei lá no Instagram e vou falar aqui, já recaiu culpa sobre o Seabra, sobre preparação física, preparador de goleiros, agora está recaindo sobre o Diniz, sobre a diretoria. E os jogadores? E a cota de parcela dos jogadores, de responsabilidade dos jogadores, nisso que podemos chamar de qualquer coisa, menos de futebol que define uma vaga final da Sul-Americana, porque o Cruzeiro parecia que estava num treinão, sabe aqueles treinos? Ah, os caras vão ganhar folga no domingo de carnaval, mas tem um treino recreativo sábado de manhã, pô, isso é brincadeira. Aí o torcedor fica puto, com razão, o torcedor cobra com razão, o torcedor vaia com razão, o torcedor fica pistola com razão, e está muito claro para todos nós que estávamos no estádio e do lado de cá depois assistindo aos melhores ou aos piores momentos aqui,
que o torcedor tem plena convicção de que a coisa está muito pior do que todos nós imaginávamos, porque antes do jogo, eu confesso que eu estou mudando de opinião. Eu estava conversando com o Valu mais cedo, eu estou começando a mudar de opinião, porque eu falava de um elenco bom do Cruzeiro, aliás, eu cheguei a falar que era muito bom, porque os reforços me passaram essa ideia de que era bom. Eu vi um Cruzeiro que as referências não estão ajudando, as contusões atrapalhando, os treinadores sendo cobrados e o Seabra e agora o Diniz não estão resolvendo o problema e a pressão o Diniz já sabe. Aliás, Diniz, só te informando que eu gosto do seu trabalho e já faz muito tempo que eu gosto. Era mais divertido quando você não estava treinando times aqui de Minas, né? Porque ver de fora é muito mais gostoso. Agora, você precisa entender que quando essas coisas não acontecerem, o Cruzeiro hoje tem dono, né? Se o dono acordar de ovo virado, olhar para tudo isso e falar, não quero mais, então ele não quer mais. Você pode ter certeza que ele não vai mudar de camisa para chegar lá e chegar e falar, porra, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero e não quero treinador. Tá fazendo campanha? Não, muito antes pelo contrário. Esse vídeo aqui é um comparativo do que eu assisti ontem, do que eu assisti hoje, ontem do Atlético, hoje do Botafogo, e que eu vi no Mineirão com esses olhos que a terra há de comer. Que o Cruzeiro jogou qualquer coisa no Mineirão, menos um jogo que decidia vaga, quer dizer, é o primeiro jogo da decisão para a vaga final da Sul-Americana. Vocês estão de brincadeira. Então o torcedor logo tem muita razão. E outra coisa, já está claro para todos nós que a paciência do torcedor do Cruzeiro já bateu no platô. Então é se salvar no Brasileiro e tentar resolver lá contra o Lanús, porque não me parece um bicho de 7 cabeças. Uma boa estratégia no jogo de volta, o Cruzeiro pode voltar com a vaga, desde que não jogue isso que a gente viu no Mineirão, que pode ser chamado de qualquer coisa menos de futebol que decide vaga numa final de Sul-Americana. Torcida Celeste, um ótimo dia para todos. A chapa está esquentando dentro do Cruzeiro. Não tem mais clima, não tem mais clima. O Fernando Diniz acabou de chegar e o que essa diretoria fez com esses jogadores foi uma tremenda sacanagem. Demitiu o Fernando Seabra para contratar o Fernando Diniz. A gente está vendo o resultado, o que está dando. O time do Cruzeiro não consegue vencer uma partida há cerca de um mês. Será que seria assim também com o Fernando Seabra? Vocês acham que o Fernando Seabra demoraria um mês para ganhar um jogo à frente, né, como técnico do Cruzeiro? Então assim, galera, está uma pressão muito grande. Se o Pedrinho decidir demitir, né, o Fernando Diniz, para mim, eles vão colocar um carimbo de culpados, né? Vão atrás do Fernando Seabra de novo, até porque, assim, eu fui atrás de informações e muitas pessoas estão dando conta de que os jogadores não estão entendendo muito o que o Fernando Diniz está passando. Gente, é só parar para analisar. Tivemos uma data FIFA. Fernando Diniz teve 10 dias para trabalhar. O que a gente viu no time do Cruzeiro? Beleza, ele ganhou. Luiz, ele ganhou a Libertadores. Tudo bem. Mas e aí? Vai ficar vivendo de passagem igual outros treinadores brasileiros? E o desempenho da equipe do Cruzeiro com esses jogadores que tem? Então, assim, chegou a hora do Fernando Diniz dar a volta por cima. Eu vou falar uma coisa, eu tô triste. Achava que o Fernando Diniz teria potencial para fazer esse time jogar o mais rápido possível. Não tá dando liga, não tá dando liga. Ou ele tem que dar um passinho atrás, ou, meu amigo, a diretoria cruzeirense tem que sentar com ele e chamar ele na chincha. Essa que é a verdade. O que vocês acham sobre isso tudo? Seria uma boa demitir o Fernando Diniz agora? Não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, belezinha? Então, a qualquer momento estarei de volta atualizando vocês sobre mais notícias do nosso Cruzeirão. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!